Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 11 de dezembro de 2025, pessoal. Quinta-feira são aproximadamente 11h33 da noite. Começando rapidamente aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos apenas um evento importante na data de hoje. Mais cedo saiu para nós aí os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o resultado que veio acima da projeção de 220 mil novos solicitantes pelo benefício. Em relação às três principais bolsas, um dia de caminhos opostos, S&P teve alta de 0,21, Dow Jones, a bolsa industrial, uma alta mais expressiva de 1,34 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, um recuo de 0,26. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos aí fechamento do diário, uma alta de 0,54, chegou a cair mais de 2% ao longo do dia e houve uma reviravolta após a retração aqui na região na qual nós esperávamos, pessoal, fazendo alusão às mínimas desses 2 dias, tanto terça-feira quanto segunda, e aí acabou virando para o positivo, né, trazendo bastante surpresa e indefinição aqui no mercado. Neste momento, para nós, preço a mercado 92.335. Bora ver o que rolou ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço. Agora pela madrugada até a nova análise, se for o caso amanhã na sexta-feira ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos um cenário bastante difícil aí pelo lado dos compradores. A gente inclusive colocou em xeque uma possibilidade de formação de uma bandeira de baixa, né? A gente tem aqui, como eu mencionei, o mastro, né, um movimento verticalizado descendente, topos e fundos ascendentes seria a flâmula e posteriormente, né, mais pancada buscando níveis inferiores. Fizemos a identificação também de um potencial topo duplo, né, juntamente com um martelo invertido aqui na região da nossa resistência, na proximidade dos 94. Então, de fato, tínhamos um cenário bastante delicado aqui ao que tange aos compradores, mas, pessoal, volta a frisar, o mercado sempre muito dinâmico e soberano, né? Veio buscar aqui a região dos 89,5, região na qual sabíamos, né, a possibilidade imensa aí de uma retração de um pullback. Confesso, pessoal, que fiquei um pouco surpreso até pela questão da amplitude desse pullback. Eu de fato esperava algo menos acentuado, mas de qualquer forma era uma região bastante importante o acompanhamento, justamente porque ao passar das horas, né, vai se desencadeando aí diversas evidências e condicionantes ao ponto de você conseguir mais ou menos, né, entender o cenário. Então, pessoal, tivemos, né, de fato, a retração, fizemos aí inclusive a alteração do candlestick que vinha sendo formado no diário, né, no caso aí com fechamento às 9 da noite, a gente acabou percebendo uma alteração bastante expressiva, inclusive, né, nos coloca alguns pontos de atenção. Então, pessoal, se a gente estava esperando, né, um cenário um pouco mais complicado aqui pelo lado dos compradores, pelo menos nesse instante a gente liga, né, o sinal de alerta e talvez, né, a gente precise prolongar, né, essa possibilidade diante, né, de alguns fatores aí que foram colocados aqui para nós em atualização. O primeiro ponto, pessoal, a questão do que foi apresentado de volume comprador na terça e no dia de hoje. A gente percebe basicamente que houve um engolfo em relação aos vendedores na quarta. E nós sabemos que volume induz tendência aqui no mercado, tá? Isso é um ponto que me chama a atenção. Outro fator importante, pessoal, é a questão de que voltamos com um preço acima da média de 20 períodos no diário. Então a gente percebe aqui que existe uma briga constante entre os compradores e vendedores, né, justamente pelo que foi esses últimos 4 dias, né? Então tivemos aí preço fechando acima, posteriormente vem para baixo, agora vem para cima de novo, e aí os compradores tentando manter acima. Enfim, a gente tem um conflito de interesses muito grande nesse primeiro momento.
e a gente precisa colocar algumas condições aqui, né, justamente pelo que foi colhido de informações ao longo do dia. Então, pessoal, o primeiro ponto é a questão de que, caso os compradores mantenham o preço acima da média de 20 períodos, tanto no diário, a gente vai colocar a média aqui próxima dos 91,5, né, ou uma mediana, porque temos a média no diário e no tempo gráfico de 4 horas, uma certa proximidade, tá? A gente tem um próximo aí dos 91,600, né, e a outra média aqui na proximidade dos 91,350. A gente coloca aí por volta dos 91,400. A gente já percebe, inclusive, aqui, pessoal, os compradores querendo manter o preço acima da média de 20 períodos. Isso para nós aqui no tempo gráfico de 4 horas. Pessoal, mantendo o preço acima, aí próximo dos 91,5, a gente pode ter novamente os compradores tentando buscar a região aqui dos 94, tá? Isso é algo que precisa ser colocado para vocês, né? Mas a gente percebe, né, uma descendência de topos, tá? Nos últimos 3 dias, são topos descendentes. Teoricamente, a manutenção acima, nós iríamos precisar, certamente, né, de uma movimentação um pouco mais contundente, justamente para quebrar, pessoal, esse ciclo, né, essa sequência lógica de topos descendentes. Aí sim, a gente pode, inclusive, né, buscar a região próxima ali dos 95,5, 96. Então, isso é uma real possibilidade, a gente não pode descartar o que foi apresentado de volume comprador, tanto na terça quanto hoje, pessoal. De fato, a gente tinha um cenário muito complicado e diante, né, do que foi a reação na região que a gente menciona, nos 89,5, né, pela amplitude, pelo fechamento no dia de hoje, a gente não pode simplesmente menosprezar esses caras, tá? Então, os compradores, ao que parece, ainda estão vivos, né? A gente tem essa possibilidade desde que essa condição, né, mencionada em relação à manutenção do preço acima dessas médias, né? Como eu mencionei, uma mediana aí dos 91,5, né? E a quebra desses topos descendentes, né? A gente pode ganhar velocidade e buscar aqui a proximidade da nossa zona de patrulha. Então, um dia bastante atípico, né, pessoal, em virtude do que vinha, né, se desenhando de cenário, mas volta a reforçar, o mercado é soberano, pessoal, muito dinâmico, pode mudar, né, de um dia para outro. Nosso papel aqui é tentar trazer para vocês, né, de antemão, o cenário diário. Então, tivemos sim, né, a retração pullback, veio além do esperado, só confesso para vocês, achava que poderia ser algo um pouco mais simplório, né, talvez aí próximo dos 91,5, né, posteriormente para buscar níveis inferiores, só que veio, né, de uma forma bastante abstrata, algo inesperado, mas que acontece em tempo real, e isso a gente, infelizmente, não consegue prever. A gente faz as análises, né, a cada 24 horas, então é muito difícil a gente conseguir pegar, né, certos movimentos, né, o fluxo intenso ali no momento. Né? O nosso objetivo é tentar trazer os níveis, né, as regiões conflitadas, né, e trazer um tipo de interpretação, né, de fácil entendimento, né, ainda mais para você que está começando agora, ainda tem, né, pouca experiência na análise, enfim. Então, pessoal, acho que basicamente esse é o cenário, muita cautela. A gente prolonga, né, o cenário, os compradores, ao que parece, ainda estão vivos aqui, né, na busca por níveis superiores de preço, né, mesmo ontem tendo um cenário bastante desafiador, né, e conforme foi, né, o que aconteceu na retração no ponto mencionado, né, a amplitude acabou pegando aí muita gente de surpresa, inclusive a mim, tá, pessoal? Sendo bastante honesto aqui com vocês. Então, acho que é isso. Esses são os pontos que vocês devem estar atentos, pessoal, em relação à manutenção do preço acima da média, né? A necessidade de quebra de estrutura desses topos descendentes, e aí sim
né? Quebrando essa estrutura, manutenção do preço acima, a gente vai ganhar velocidade, provavelmente buscar a nossa zona de patrulha ali na proximidade aí dos 96 mil dólares. E aqui é outros 500, vamos ter que analisar com carinho também, né? Colher aí todas as evidências, as condicionantes, né? E quem sabe a gente tem um Natal interessante, né? Com o rompimento dessa região e a continuação do preço. Então vai depender aí das próximas horas, né? Amanhã, sexta-feira, último dia da semana. Final de semana tende a ser menos volume aqui no mercado. Então, vamos torcer para que a gente consiga essa façanha e, de quebra, né, pessoal, se aproximar dessa zona tão importante. O outro lado da moeda, pessoal, né, é a manutenção do cenário no que tange, né, a estrutura de topos descendentes. Então, eventualmente, mesmo o mercado vindo buscar aqui a proximidade dos 93 e posteriormente, né, devolvendo os ganhos, ou posteriormente a perca aqui das médias, né, pessoal, aí na proximidade dos 91,5, aí, né, infelizmente, esse volume que foi apresentado tanto na terça, né, quanto no dia de hoje, não serão suficientes, né, para a guinada do preço, né, conforme o cenário deixa de possibilidade. Aí pode ser que a gente, de fato, venha buscar novamente níveis inferiores, né? Aqui vai se fragilizando, né? Inclusive pelas múltiplas retrações em que houveram aqui nos 3 dias, né? Então pode ser que a gente eventualmente tenha, né, uma nova retração, mas não, né, com esse ímpeto, né, com essa amplitude que foi, né, no dia de hoje. E aí pode ser que a gente já ganhe, né, uma maior proximidade aqui desse nosso suporte. E como eu mencionei, talvez os compradores, né, pessoal, eles estejam tentando manter afastado, né, o preço dessa região, porque vindo aqui pode ser que nós não tenhamos tanta força, né, nesse sentido para conseguir aí uma nova onda, né, e até mesmo conseguir, né, se aproximar aqui dessa resistência da nossa zona de patrulha. Então aqui pode ser um ponto chave, né, talvez por esse motivo a gente não tenha, né, encostado aqui nesse suporte, porque os compradores talvez saibam que a proximidade aqui pode induzir, né, os vendedores a quererem um rompimento e, consequentemente, buscar aqui a região dos 80 e 600 aproximadamente. Então, basicamente é isso, pessoal, aqui no gráfico, né? Sem nenhuma alteração em relação às referências. Acho que os pontos ficaram bastante claros aqui para você. O cenário também, um dia bastante atípico, pessoal. A gente acabou acertando aqui o ponto da retração, mas pegou muita gente de surpresa em relação à amplitude. Talvez esperávamos algo mais simbólico, acabou vindo com bastante força e colocando aí os compradores novamente dentro do jogo. Então é isso, pessoal. O mercado é desse jeito mesmo. Quando você acha, né, que tá péssima a situação, vem outro dia, né, coloca mais pulga atrás da orelha e a gente vai tentando interpretar aqui da melhor maneira possível. Fechado? Vamos dar uma olhadinha no livro aqui, ver se a gente identifica alguma coisa. Pelo lado aqui, pessoal, os compradores, um livro pulverizado, manutenção somente. Aqui, pessoal, nos 88 mil, a gente tem um pouco mais de acumulação. São 9 milhões de dólares, então já é mais abaixo ali da região onde houve o pullback. E somente lá nos 85, 84, 83, aí sim a gente tem bastante acumulação. Como eu mencionei na análise passada, pessoal, né, pela questão, né, já da proximidade aqui desse suporte, e conforme vai se aproximando aqui também, a gente percebe aí os compradores se posicionando. E pelo lado dos vendedores, a gente vê um pouco mais de acumulação, pessoal, só lá nos 95. São quase 9,3 milhões de dólares posicionados, 96 próximo da zona de patrulha, 6 milhões. Teoricamente, baixo volume de lotes, pessoal, em pontos que são importantes,
e a gente enxerga com bons olhos, né? Quanto menos dinheiro nessas regiões, mais fácil, né, torna-se aí para os institucionais, os compradores adquirirem, né, esses lotes e, obviamente, conquistarem níveis acima. Fechado, pessoal. Então é isso, né? De olhos atentos aí, os compradores, né, tentando a manutenção do preço acima, tanto na média do diário quanto no de 4 horas. Vamos ver se a gente consegue, né, quebrar esse ciclo de topos descendentes para ganhar velocidade e quem sabe a gente buscar lá a região próxima dos 95,5, 96, região da nossa zona de patrulha. Fechado, pessoal? Então é isso. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.